Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Jesus ainda está no Sermão do Monte, ainda está no monte, capítulos 5 e 6 de Mateus, é o Sermão do Monte. E aqui nós estamos diante da oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pedir a Deus que fale ao nosso coração. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que abra o seu coração, ouça a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, e que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós nos reunimos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Aqui deixa de ser um lugar comum por causa da presença do Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, aí há libertação. O Senhor quebra grilhões aqui nessa noite, rasga o véu que cega os olhos, ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, traga a luz do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, naquilo que nós não estamos vivendo de acordo com a Tua vontade, que o Senhor nos ajude. Fazer parte do Teu reino é fazer parte da vontade do Senhor, estar debaixo dela. É isso que nós te pedimos, Senhor. A Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E ela é manifesta e revelada para o nosso bem, para o bem espiritual das nossas almas, das nossas vidas. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, Pai. A nossa oração, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, é o Pai celestial, cujo nome é santo, que venha o teu reino. Nós ansiamos pela vinda do reino de Deus. Quando haverá paz, justiça, verdade nesse mundo tão conturbado que nós vivemos. Nós nos deparamos com tantas injustiças, né, e que são normalizadas ou transformadas em coisas normais e comuns. E isso vai ficando assim tão corriqueiro que pouco a pouco nós já não conseguimos mais discernir o certo do errado. Algumas coisas que são aberrantes não nos chocam mais, né? E às vezes eu gosto, né, de compartilhar algumas coisas com a Márcia, principalmente essas coisas mais masculinas, né, como o futebol. E hoje, de relance, eu estava vendo ali o jogo, né? O chocolate que o Chelsea deu no PSG, ninguém esperava.
E eu mostrei para a Márcia, está vendo aquele menino ali, aquele garoto? Ele é brasileiro. E o Chelsea pagou para ele vir jogar no seu time, segundo as informações, a soma de 400 milhões de reais. Foi só a compra do passe. O salário dele a gente nem sequer imagina. Não dá para imaginar o salário de um Neymar, de um Messi. Nada contra eles, não é? Mas eu fico, às vezes, pensando num trabalhador que trabalha numa edificação, é um trabalho extremamente digno, como qualquer outro trabalho, e a pessoa trabalha o mês inteiro para ganhar R$ 1.500, R$ 1.600, enquanto um jogador de futebol, para jogar futebol, ele ganha aí 10, 20, 30, 100 milhões de reais por mês. Às vezes isso não nos choca, né? É como eu disse, vai ficando assim tão normal, tão corriqueiro. E essa ansiedade pelo reino de Deus é essa ansiedade santa de que em algum momento nesse mundo as coisas entrem nos eixos, que a justiça possa correr como as águas dos rios, que a paz possa reinar sobre os nossos corações. Um mundo tão angustiado como é esse tempo presente, os nossos governantes desorientados, tomando decisões, falando coisas arrogantes, fake news, quanta mentira nas redes sociais. Jesus. Quantas narrativas fraudulentas que são inventadas e perpetuadas. E hoje, com o recurso tecnológico da inteligência artificial, dos algoritmos que conseguem captar através daquilo que nós acessamos nas mídias sociais, os nossos afetos, as nossas afeições, e publicam, enviam coisas de acordo com o que nós queremos ouvir. Quando nós começamos a pensar nessas coisas e olhar para as aberrações desse mundo, esse sentimento tem que brotar dentro do nosso coração. Senhor, que venha o teu reino. Que venha a verdadeira paz, a verdade, a justiça. Esse é um anseio do nosso coração. Que essa cortina, né, esse lusca-fusco de enganos, de inverdades, que um dia tudo isso desapareça e que a plena realidade, segundo Deus, ela se manifeste. Isso é um anseio dos profetas, desde o profeta Isaías, Jeremias e todos os profetas ansiavam por aquilo que é real, que é verdadeiro, mas não somente os profetas, os filósofos também, todos eles ansiavam por entender o que estava além do aparente, porque o aparente, o sensitivo, muitas vezes nos ilude, nos engana. E por isso nós então clamamos, Senhor, que venha o teu reino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, estabeleça o teu reino, estabeleça o domínio do Senhor, bane as trevas, bane a mentira, as inverdades. E principalmente nesse tempo em que nós transformamos mentiras e falsas narrativas como se fossem coisas verdadeiras. Às vezes causa-me repugnância ouvir algumas narrativas que você sabe que elas são inventadas, enganosas, mentirosas, não só na perspectiva religiosa, mas muito mais nesse mundo político, nesse mundo das propagandas, do marketing, de coisas que são criadas para
criar em nós desejos e necessidades, aí eu clamo, Senhor, que venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a sua vontade seja feita, né? Assim na terra como nos céus. Ou seja, por incrível que pareça, o único lugar onde a vontade de Deus encontra resistência é na terra. Nos céus, a vontade de Deus ela é plenamente realizada. Então, o anseio da vinda do reino de Deus, da manifestação plena da vontade de Deus aqui na terra, né? Quem dera que a vontade de Deus prevalecesse aqui na terra como ela prevalece nos céus. Quem dera que a vontade de Deus prevalecesse plenamente nas nossas vidas como ela é plena nos céus. A oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando como nos relacionar com Deus, mas também como nos relacionar com o nosso próximo. É impossível alguém dizer que está muito bem com Deus, mas que não está bem com o seu semelhante. A conta não fecha. O quebra-cabeças não se encaixa. Relacionamentos quebrados aqui na horizontal refletem um relacionamento quebrado na vertical. Estar bem com Deus é também estar bem com o nosso próximo. O que nós acostumamos chamar de salvação, de redenção, de reconexão a Deus, de ser ligado a Deus novamente, como aquele ramo que foi quebrado lá no Jardim do Éden, que se perdeu, e agora em Jesus nós somos religados, somos conectados a Deus, glória a Deus, mas descobrir Deus, viver uma vida com Deus, significa também descobrir o meu irmão, descobrir o meu próximo, aprender com Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, a conviver bem com seres humanos pecadores, tão pecadores quanto eu. É graça de Deus, é o que Jesus está nos ensinando. É interessante que quando o homem ele se afasta de Deus, o Senhor lhe faz duas perguntas, né? Adão, onde estás? Porque o homem, ele passa a fugir de Deus. Ele se esconde de Deus, ele se afasta de Deus, ele não tem mais a graça, a alegria e a coragem de encarar Deus, de estar na presença de Deus. A culpa o corrói, o pecado o afasta de Deus. E a primeira pergunta é: onde que você está? A segunda pergunta que Deus faz é: onde é que está o teu irmão? Percebem que as duas coisas estão intrinsecamente relacionadas? A minha relação com Deus e também a minha relação com o meu irmão, o meu próximo, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus como eu. E nesse aspecto, Jesus está nos ensinando que só existe uma forma de nós conseguirmos relacionar bem uns com os outros. É quando entra na nossa vida arrependimento e perdão. A única maneira dos nossos relacionamentos entre nós, Pai nosso, santificado seja o teu nome, tu que estás nos céus, venha o teu reino, estamos aqui nessa relação com Deus. Agora partimos para a relação com o nosso próximo, para essa relação horizontal. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não diz o pão meu.
Como é que eu consigo, gente? Eu estou falando para mim, como é que eu consigo comer o pão sabendo que tem gente que não está comendo? Se o pão não é o meu, se o pão é nosso, se as dádivas de Deus não são para serem apropriadas por ninguém, as dádivas são dádivas de Deus e são para ser compartilhadas e repartidas. Eu penso que é impossível para um discípulo de Jesus, um cristão genuíno, um crente de verdade, sentar-se à mesa, dar graças, se souber que o seu vizinho ao seu lado não tem nada que comer. Ou se souber de alguém que não está tendo o que comer. Porque Jesus está dizendo que o pão é nosso, o pão não é meu. O pão é nosso. O Pai é nosso. Não é o Pai meu, não é o pão meu, é o pão nosso. É o pão nosso. É incrível, né, nessa estrutura econômica em que nós vivemos, quando alguns produtores, e às vezes com muita razão, mas vão para o meio da rua e despejam todo o leite no meio da rua. Numa forma de protesto, porque aquele produto que lhes custa tanto produzir não alcança o preço desejado. É cultural e nós devemos respeitar todas as culturas, mas me causa estranheza que enquanto alguns países pessoas passam fome, tem algumas cidades na Espanha, principalmente, que há um dia da festa de se jogar tomates uns nos outros. E toneladas e mais toneladas de tomates são desperdiçados, jogados uns nos outros. A cidade vira uma lama de tomates. Estranho, não é? E nós não estranhamos mais essas coisas. Nós não nos assustamos muitas vezes, não é o meu caso, e talvez não seja o caso da maioria aqui, mas me é estranho uma pessoa ir a um restaurante e pagar uma conta de R$ 5.000 numa refeição, quando muito para um casal. Pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Dá para mim, dá para o meu irmão. Me ajuda a entender que o pão não é meu, que o pão é nosso. E que há uma grande alegria em Deus quando nós repartimos o nosso pão. Quando nós compartilhamos as dádivas de Deus. Entramos aqui nesse aspecto da convivência, dos relacionamentos, da vida, aqui da comunhão horizontal. A oração do Pai Nosso está nos ensinando a relacionar com Deus, a falar com Deus, mas também nos ensina em Deus como tratar os nossos irmãos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoe as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aquele que nos ofenderam. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos têm ofendido. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Eu estava lendo, né, e pensando nessas palavras de Jesus e dizendo para mim mesmo: meu Pai, como é difícil ser crente. Como é difícil obedecer à palavra de Deus. Como é difícil render-se, sujeitar-se a esse ensinamento de Jesus.
E essa reciprocidade que nós proferimos quando fazemos essa oração, ela é muito dura, ela é muito pesada. Olha só, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, do mesmo jeito que eu perdoo, que o Senhor também me perdoe. Já pensou nisso? Todos nós, indistintamente, somos devedores a Deus. Nenhum de nós que aqui estamos, isso não é pessimismo e muito menos também uma imposição de culpa, não. É uma leitura clara da realidade. Todos nós, indistintamente, somos pecadores. E Jesus deixou isso muitíssimo claro. Eu amo aquela passagem de Lucas, quando Jesus é convidado para ir jantar na casa de um homem muito distinto. Aquele homem era um homem muito honesto, um homem muito íntegro, um excelente pai de família, cuidava bem da sua casa, dos seus filhos, honrava a Deus, honrava a sua família, não era um adúltero, não traía a sua esposa, não maltratava os seus filhos, era um homem muito distinto, moralmente muito correto, e ele chama Jesus para vir jantar na sua casa. Ele percebeu os sinais do reino de Deus em Jesus, ele percebeu os sinais da graça de Deus sobre Jesus e quis ter Jesus em sua casa e convida Jesus para vir à sua casa. Nós convidamos pessoas para virem à nossa casa e quando nós convidamos, alguém e recebemos alguém é porque aquela pessoa é significativa para nós. Pois bem, Jesus chega na casa daquele homem, o Simão, para poder estar ali com ele numa refeição. E está tudo bem, tudo está correndo às mil maravilhas, tudo dentro do previsto. O jantar ali está quase sendo servido. E inesperadamente entra na sala, na casa do Simão, sem pedir licença, sem pedir permissão, entra na casa daquele homem distinto, honesto, íntegro, moralmente correto, uma persona não grata. O Evangelho sequer fala o nome dela. Ela só é identificada não pelo seu nome, mas pelo seu comportamento e pela sua vivência. Aquela mulher que entra repentinamente naquela sala era a última pessoa que o Simão gostaria de ter em sua casa. Não ficaria bem para a sua imagem ser visto com aquela mulher e muito menos receber aquela mulher em sua casa. Sabe por quê? Porque naquela pequena cidade, naquele vilarejo, aquela mulher era conhecida como uma mulher pecadora. Eu fico vendo as pessoas que viajam para o exterior, gostam de tirar foto, com aqueles bonecos de cera, ainda que seja de cera, mas gostam de tirar foto com personalidades, E parece que é real. Mas ninguém quer tirar foto com uma pessoa invisível, mal vista. O que vão pensar de mim? Eu fico vendo, às vezes, pela televisão, os comícios políticos,
que as pessoas quase quebram o pescoço para pôr o pescoço na foto, para sair na foto ali do lado daquela pessoa que pode atrair votos para eles, né? Mas perto dessa mulher ninguém quer ser visto. Pegava muito mal para a imagem. A reputação ficaria muito ruim ser visto com aquela mulher. E é essa mulher que invade a sala. E essa mulher começa a chorar nos pés de Jesus e começa a esfregar os seus cabelos nos pés de Jesus. Ela chorava e esfregava os seus cabelos nos pés de Jesus. E aquela cena acontecendo na sala do Simão, Simão olha para aquilo, bate na cabeça e diz: pelo amor de Deus, gente, o que eu fui fazer? Eu pensei que esse homem era um profeta, era um homem de Deus. Se ele fosse um homem de Deus, um profeta de Deus, ele saberia quem é essa mulher. Essa mulher é a mulher pecadora. E Jesus, conhecendo os corações humanos, conhecendo o meu coração, conhecendo o seu coração, e sabendo que o nosso coração é mau e que desse coração procedem maus desígnios, Jesus, sabendo o que se passava pelo coração de Simão, Jesus diz assim: Simão, eu quero te fazer uma pergunta. Eu cheguei aqui, ninguém lavou os meus pés. E essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Ninguém lavou os meus pés, ninguém me deu toalha para enxugar os pés, e essa mulher enxuga os meus pés com os seus cabelos. E eu quero te fazer uma pergunta, Simão. Um homem devia 500 denários e não tinha como pagar essa dívida. Ele tinha que ser perdoado porque ele não tinha como pagar. Outro devia apenas 50. Era 1/10. Era muito menor do que a dívida daquele que devia 500. Mas tanto que devia 500 como que devia 50, nenhum dos dois tinha como pagar. Por melhores moralmente que sejamos, e devamos ser, por mais honestos que sejamos, por menor que sejam as nossas dívidas, nós somos devedores. Não tem ninguém aqui que possa se arrogar de nunca ter pecado. Talvez, graças a Deus, você nunca aconteceu na sua vida aqueles pecados grosseiros, moralmente ofensivos, de trair alguém, de trair a sua mulher, de trair o seu marido, de dormir com a mulher de outro. Talvez você nunca matou ninguém, graças a Deus por isso. Talvez você não deva 500, mas eu te garanto que pelo menos 50 ou 5 você deve. Eu fico pensando, se eu pecar contra Deus uma vez por dia, mesmo que seja em pensamento, se eu ofender a Deus num pensamento, num sentimento do coração, isso num ano daria 365. Uma coisa mínima, pequena. Mas o fato é, não importa se a dívida seja grande ou se a dívida seja pequena, o fato é que todos nós somos devedores. E todos nós precisamos do perdão de Deus. Aí vem Jesus e diz isso: Pai, perdoa-nos. Da mesma forma, da mesma maneira, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Os irmãos entendem? Perdoar, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Eu não sei qual que é mais difícil, se é perdoar
Porque só se perdoa quando houve uma ofensa, só se perdoa quando houve um direito subtraído, só se perdoa quando se foi ofendido, quando foi machucado, quando foi roubado, seja numa coisa material ou seja numa coisa não material, moral. É difícil. É difícil. Palavras malditas que nunca deveriam ter sido ditas e que foram ditas e que nos ofenderam e nos machucaram. Esperar o cuidado daqueles que deveriam cuidar de nós, mas ao invés disso abusam de nós. Ao invés de cuidadores, são abusadores. Perdoar é muito difícil. Tem coisas que nós até conseguiríamos restituir, mas tem coisas que não. Tem coisas que não tem como o outro restituir. Dinheiro se restitui. Bens é possível de serem restituídos. Mas ofensas, palavras, traições, facada nas costas, ofensas, como alguém pode pagar isso? Não tem como. Como é que eu vou me livrar disso? Jesus está dizendo que só tem uma forma, é quando nós perdoamos. O perdão humano e o divino estão intimamente relacionados entre si. Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para você, qual que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Qual que é mais difícil? Pedir perdão é o reconhecimento do erro cometido, da ofensa cometida. E o ser humano, pecador como nós, orgulhoso, soberbo, arrogante, tem uma dificuldade enorme de se arrepender, de reconhecer que errou e não raramente transferimos a culpa para os outros. E a psicologia nos ajuda muito bem a transferir a culpa, a livrar-nos da culpa, transferindo a culpa para o outro. Foi a criação dos meus pais. Não, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi meu tio. Sempre achamos uma explicação e uma falsa justificativa para não arrepender, para não perdoar, para não limpar o coração. No mundo dos viventes e aqui dos relacionamentos, nós vamos estar sempre, gente, nos machucando. Vamos estar sempre nos ofendendo.
É um mundo de imperfeição, de pessoas imperfeitas, de famílias imperfeitas, de relacionamentos imperfeitos. Nós somos machucados, mas nós também machucamos. A única forma de termos relacionamentos saudáveis com Deus, com os nossos irmãos, é quando nós nos arrependemos. É quando nós pedimos perdão. É quando nós perdoamos. Glória a Deus. Que escânia que nós retiramos das nossas costas quando nós dizemos, eu te perdoo. Você me ofendeu, fez o que não deveria ter feito, quebrou a sua promessa, me deu uma facada nas costas, mas eu te perdoo, porque Jesus me perdoou. Eu te perdoo porque Deus me perdoou. E para me perdoar, para me limpar dos meus pecados, Ele deu o seu único filho, Jesus, na cruz. Perdoa-nos. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando nós perdoamos, quando nós limpamos o nosso coração, os canais, que nos ligam a Deus, da nossa comunhão com Deus, eles ficam desobstruídos. Uma paz sobrenatural invade o nosso coração. Agora, quando nós retemos, quando nós seguramos, quando nós não consertamos a nossa vida, nós ficamos aprisionados. Aprisionados por ressentimentos, aprisionados por mágoas, por rancores. E não é isso que Deus tem para nós. Pai nosso, Deus nosso, Pai celestial, eu quero santificar o teu nome. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Amém? Estava lendo hoje, preparando para agora, algumas palavras que são usadas para o que nós chamamos de pecado, e o grego nos ajuda muito nisso, A palavra grega para pecado é amartia, por isso que nós estudamos a martiologia. Essa palavra significa literalmente errar o alvo. Não acertar o alvo é pecado, é amartia. Portanto, pecado é não ser o que Deus espera que sejamos. Errar o alvo é não fazer aquilo que Deus espera que façamos. Isso é pecado. Não fazer, não ser aquilo que Deus quer que sejamos é pecado. Outra palavra para pecado na Bíblia, para bases, quer dizer cruzar fronteiras, é ir além dos limites estabelecidos por Deus. Outra palavra para pecado na Bíblia é paraptoma, que quer dizer escorregão, Quem é de Deus, quem é de Jesus, pecado para ele é um tropeço, é um escorregão. A pessoa que vive no pecado, que se compraz no pecado, e que o pecado não é um acidente, não é um escorregão, certamente ele nunca conheceu Deus. Outra palavra para pecado é a anomia, muito conhecida de todos nós. Nomos é lei, a anomia é viver sem lei, não viver dentro da ordem estabelecida por Deus. Isso é pecado. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra para pecado aqui é ofeilema, que significa dívida. Quando nós não conseguimos pagar as nossas dívidas.
E como lhes dizia, que seja 500, que seja 50, que seja 5, nenhum de nós temos como pagar e precisamos do perdão de Deus. E Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. E não justifique eu não perdoar o meu irmão. Não justifica. É duro, é difícil, mas é necessário. Gente, ninguém consegue construir uma vida saudável em cima da desgraça alheia. Ninguém pode dizer que é feliz, pleno, se ele destrói a vida de outro. Não tem como. Ninguém pode imaginar que jogar a sujeira para debaixo do tapete vai permiti-lo seguir a vida livremente. Não, não tem como. O melhor a fazer é tirar a sujeira, jogar fora. O melhor a fazer é limpar o coração. O melhor a fazer é pedir perdão. Se você destruiu a vida de alguém, se você destruiu a família de alguém, se você destruiu a vida financeira de alguém, é pecado. Não dá para construir uma vida em cima da desgraça alheia. Nós precisamos consertar. Nós precisamos rever os nossos caminhos, as nossas atitudes, aquilo que nós fizemos, e precisamos nos arrepender, pedir perdão e também precisamos perdoar. Curva a sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Vamos orar. Deus nos dá a oportunidade hoje, aqui nesse momento, nessa hora, Deus nos dá a oportunidade de fazermos alguns concertos. Eu sei que o Espírito Santo, através da palavra, falou conosco aqui nessa noite. Não carregue injustiça na sua vida. Não carregue as suas mãos sujas pela iniquidade. Não. Tenha mãos limpas para serem levantadas a Deus. Naquilo que você tiver que perdoar, peça a ajuda de Deus, do Espírito Santo, e perdoa. Naquilo que você tiver que pedir perdão a Deus e ao seu próximo, peça. Nós somos fortes quando nós nos fragilizamos. E precisamos perdoar. Senhor, a Tua palavra, ela é tão clara, tão límpida. É fácil entendê-la, mas é tão difícil praticá-la. Tenho consciência plena, Senhor, das minhas limitações, das limitações humanas, e dessa dificuldade premente que todos nós temos de cobrar a dívida. Às vezes passamos anos com a promissória na mão, não rasgamos essa promissória, não perdoamos, não limpamos o coração, não consertamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude. Dá-nos a Tua graça, Pai. Trabalhe nos nossos corações aqui nessa noite. É minha súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajude. Em nome de Jesus. Enquanto orava, me lembrava de uma história que foi muito marcante para mim, muito real. Um irmão aqui da igreja perdeu o pai. E naquela noite eu fui ao velório, na igreja onde estava o corpo sendo velado. Enquanto nós estávamos ali no velório, todos silenciosos, para um carro na porta da igreja, desce um senhor. Ele não chorava, ele urrava.
E ele gritava bem alto, desesperado. E eu perguntei para o irmão que estava ali, falei, quem que é esse? Por que ele está assim? E ele me disse, esse é o irmão do meu pai. Eles romperam o relacionamento e ficaram de mal durante 27 anos e nunca mais conversaram. E hoje ele chega aqui dessa forma, desse jeito. Eu pensei, gente do céu, como é possível? Como é possível? Como é possível? 27 anos tendo chance, oportunidade de consertar um relacionamento, de perdoar, de ser perdoado, de viver em paz. Agora, justamente quando não tem mais jeito, cessou a possibilidade. E a outra história que foi muito marcante para mim, eu li num livro cristão, e é verdade. O marido, infelizmente e erroneamente, enfiou o pé na jaca, pulou a cerca, traiu a esposa. E o pecado foi descoberto. Ele pediu perdão, se arrependeu. Eu errei, eu pequei. Mas eu quero que você me perdoe. E a esposa nunca conseguiu dizer para ele, eu te perdoo. Passaram-se 5 anos, 10 anos, e o relacionamento cada vez mais se deteriorando. Lá pelo 30º ano ela chegou para ele e falou, olha, eu queria te dizer que eu te perdoo. Ele falou, muito obrigado, você desgraçou a nossa vida conjugal. E agora, depois de 30 anos que a gente já não tem mais nada para viver. Para que isso, gente? Se Deus nos perdoou, se Jesus nos reconciliou com Deus, nós temos paz com Deus porque fomos reconciliados e recebemos o ministério da reconciliação. É bom demais ter paz com Deus, mas essa paz com Deus advém também da nossa paz com os nossos irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, reflita nessa palavra de Deus, pense no seu coração, os seus relacionamentos e obedeça naquilo que o Senhor te falar. Por mais duro que seja, às vezes até vergonhoso, humilhante, mas todo aquele que se humilha é exaltado. Que Deus os abençoe.